Saudações acadêmicas, incríveis campeões, e sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática. E espero que estejam bem de saúde na graça de Deus. Bom, hoje vamos fazer a correção da ficha de exercícios sobre arredondamento de números decimais a menos de 0,1, ou seja, a uma casa decimal. Lembrar aos meninos que, para arredondarmos os números decimais a uma casa decimal, sempre arredondamos a primeira usando a segunda casa. Temos aqui como primeiro exercício da ficha 1,548. Qual é a primeira casa decimal? É 5. Eu vou sublinhar o 5, que é a primeira casa. A segunda casa é 4. Como a segunda é 4 e é um valor inferior a 5, então vou manter a primeira. Então teremos aqui 1,5. A linha B. Temos aqui 0,21. Meninos, qual é a primeira casa decimal? É 2. Vou sublinhar o 2. A segunda casa é 1. E como 1 é inferior que 5, então vou manter a primeira. Então vou ter aqui 0,2. A linha C, tenho 31,04. Qual é a primeira casa decimal a ser arredondada, meninos? É 0. Vou sublinhar o 0. A segunda casa é 4. E 4 é inferior ou é menor que 5. E quando a segunda casa for menor que 5, então vamos manter a primeira. No entanto, vamos ter aqui 31,0. A linha D, temos aqui uma fração mista. E os meninos bem sabem resolver este tipo de exercício. Como é que nós fazemos? Procedemos primeiro da seguinte forma. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 1 dá 16. Então, vamos ter 16 terços. 16 terços também temos que transformar em um numeral decimal. E os meninos podem consultar o vídeo sobre números decimais periódicos para terem a certeza de como dividimos ou transformamos uma fração em um numeral decimal. No entanto, dividimos o numerador pelo denominador. Neste caso, dividindo 16 por 3, vamos ter 5,333 reticências. E este é o número decimal que nós devemos arredondar. No entanto, qual é a primeira casa decimal? É 3. Vou sublinhar o 3. A segunda casa é 3. A segunda casa é um valor inferior a 5, então vou manter a primeira. Então terei como resultado 5,3. A linha E. Temos 25,432. Qual é a primeira casa decimal, meninos? É 4. Vou sublinhar o 4, que é a casa a ser arredondada. A segunda casa que vai me ajudar a arredondar a primeira é 3. E uma vez que aqui temos 3 e 3 é inferior a 5, vamos manter a primeira. No entanto, vamos ter 25,4. A linha F. Temos 101,25, meninos. Qual é a primeira casa decimal a ser arredondada? É 2, vou sublinhar o 2. A segunda é 5. Já não posso manter o 2 ou a primeira, porque aqui tenho 5. Lembrando, ia manter a primeira ou ia manter o 2 se aqui no 5 fosse 0, 1, 2, 3 e 4. Mas como é 5, então devo acrescentar 1 aqui no 2 para ficar 3. Então terei como resultado 101,3. A seguir temos a linha G, 0,998. Vamos identificar a primeira casa decimal é 9. Vamos sublinhar o 9. A segunda é 9. Como a segunda é 9, já não posso manter a primeira. Neste caso que é 9. Lembrando, ia manter a primeira casa decimal 9 se aqui neste segundo 9 da segunda casa fosse 0, 1, 2, 3 ou 4. Mas como é 9, já não posso manter a primeira. No entanto, o que eu vou fazer? Estamos aqui.
Sublinhamos a primeira casa 9, a segunda é 9. Então temos que acrescentar 1 na primeira, vai ficar 10. Vai 1 e este 1 vamos colocar como acréscimo no 0. Fica 1 mais 0 dá 1. Então fica aqui com 1,0. A linha H tenho 1,125. Meninos, mais fácil ainda. Qual é a primeira casa decimal? É 1. Vamos sublinhar a primeira casa que é 1. A segunda casa é 2. Como a segunda casa é 2 e 2 é inferior a 5, vamos manter a primeira. Então, teremos como resultado 1,1. A linha I, meninos, temos 2,9872. Qual é a primeira casa decimal? É 9. Vamos sublinhar a primeira. E a segunda é 8. Como é 8, já não posso manter a primeira 9. Ia manter o 9 se aqui no 8 tivesse 1, 2, 3, 4 e 0. Mas como é 8, então tenho que acrescentar 1 aqui. No 9 vai ficar 10. Vai 1. E esse 1 passa como acréscimo aqui no 2. Fica 2 mais 1, 3. Então vou ter 3,0. Lembrando que estamos a arredondar a uma casa decimal. A seguir temos a linha J, 3/8. Então aqui os meninos também já sabem como é que transformamos uma fração em um numeral decimal. Podem rever o vídeo sobre o número decimal periódico. No entanto, 3/8 é o mesmo que ter 3 dividido com 8. Então teremos como resultado 3 dividido com 8 dá 0,375, que é o número decimal a ser arredondado. No entanto, qual é a primeira casa decimal? É 3. A segunda é 7. Já não podemos manter a primeira porque aqui temos 7. Íamos manter a primeira casa 3 se aqui no 7 tivéssemos 0, 1, 2, 3 ou 4. Mas como temos 7, temos que acrescentar 1 aqui no 4. Vamos ter como resultado 0,4. A seguir, a linha K. Temos 25 sextos ou 25 sobre 6. O vídeo sobre o número decimal periódico ajuda a dividir o 25 por 6 ou a transformar a fração em um numeral decimal. Neste caso, dividindo 25 por 6, vamos ter o 4,1666, que é o número decimal a ser arredondado. No entanto, vamos identificar a primeira casa, é 1, vou sublinhar o 1. A segunda é 6. Então, como a segunda é 6, já não posso manter o 1, que é a primeira casa. Lembrando que ia manter a primeira casa 1 se aqui no 6 fosse 0, 1, 2, 3 e 4. Mas como é 6, está no intervalo de 5 para frente, então temos que acrescentar 1 aqui. Fica 2. Então vamos ter 4,2. E temos a linha L. 121,511. É mais fácil ainda, meninos. A primeira casa decimal é 5. Vou sublinhar o 5. A segunda é 1. E 1 é inferior ou é menor que 5. E se a segunda casa é menor que 5, então vamos manter a primeira. Neste caso vamos ter 121,5. E por último temos a linha M, 1/8. O vídeo sobre o número decimal periódico ajuda. Transformando esta fração em um numeral decimal ou dividindo 1 por 8, vamos ter 0,125, que é o número decimal a ser arredondado. Neste caso, meninos, qual é a primeira casa decimal? É 1. A segunda é 2. É um número inferior a 5. Então, vamos manter a primeira. E teremos como resultado 0,1. E espero que os meninos tenham percebido a resolução dos exercícios. Que Deus ricamente abençoe-vos. Até a próxima oportunidade e muito obrigado.